Olá, muito obrigado pelo convite, estar aqui conversando com vocês. O tema que pretendo compartilhar com vocês hoje é o PTC, Positive Train Control, e um pouco sobre o futuro dos sistemas de Train Control, tá certo? Vamos falar um pouco da história, como que o PTC surgiu até chegar aqui, né, no momento em que estamos, tecnologicamente onde estamos e qual que seria a evolução disso, como eu enxergo que esse sistema, né, e como que a tecnologia hoje disponível vai afetar um pouco essa evolução dos sistemas de controle de trens, tá, ok? Bom, lembrando um pouco, né, do passado, antes de existir a sinalização ferroviária, vamos falar um pouquinho sobre isso também, né, o que era muito comum acontecer eram acidentes nas operações ferroviárias, né? Vocês podem ver aí uma foto representativa, né, de um acidente, e eles aconteciam por diversos motivos, né? Estavam associados à qualidade da via, da ferrovia propriamente dita, também aos equipamentos que eram utilizados, né? Então aí falamos dos vagões, das locomotivas, e todos esses fatores combinados com os procedimentos, né, as regras operacionais, como que as pessoas eram preparadas para operar essa ferrovia, todos esses aspectos eram muito relevantes no que tange à segurança da operação ferroviária, né? Bom, com a evolução da ferrovia, né, se mostrou importante criarem-se métodos de controle da movimentação dos trens, né? Vocês podem observar aí uma foto, né? Tá, um operador que fica ali na estação, né? E o maquinista fazendo uma troca de argolas, né? Também já foram utilizados bastões, bandeiras, né? Tudo isso para fazer um controle de qual trem sai e qual trem chega, né, entre as estações. Algo semelhante ao que a gente observa até em algumas estradas, né, em momentos de manutenção, né, às vezes só pode passar em uma faixa, né, os carros precisam transportar uma bandeirinha, né, até o outro lado, até o outro extremo do bloqueio, para que se saiba que ali tem ou não algum carro naquele trajeto. A mesma coisa se aplica aqui, né, entre as estações, foi necessário criar algum tipo de controle, né? Da mesma forma, o pessoal começou a criar tabelas de tempo, né? Ou seja, alguma forma de controlar graficamente, né, a movimentação dos trens, como que se organizavam os trens ao longo do tempo, né? Tentando trazer algum tipo de melhoria no controle da movimentação dos trens. As tabelas de tempo evoluíram, né, elas são utilizadas até hoje com softwares aplicados, né, dedicados, né, e ainda são muito importantes, né? Da mesma forma, uma vez que foram criadas as estações, elas se beneficiaram muito da criação do telégrafo, né? Ou seja, foi possível criar uma forma de se comunicar entre uma estação e outra, que não dependesse necessariamente do maquinista levar, né, uma argola ou coisa do gênero. Vocês podem observar também aí alguns métodos mais antigos, né, de controle das máquinas de chave, né? Vamos falar um pouco sobre os intertravamentos, né? Mas na época eram formas mecânicas de organizar um pátio, né? Movimentar as máquinas de chave que levavam os trens para as diferentes linhas que existem dentro de um pátio, tá certo? E muitas vezes era possível fazer essa organização através de alavancas conectadas com cabos de aço diretamente nas máquinas de chave, tá certo? Então, a gente passou também por essa fase. Ainda existem
ok? Alguns locais que operam com esse tipo de tecnologia funcionam muito bem, obviamente, mas é algo não tão eficiente, enfim, já bastante ultrapassado, né? A gente já observou também outras formas de comunicar com os maquinistas. Vocês podem ver aí, é uma espécie de sinalização, né, antes da introdução dos semáforos, para indicar para o maquinista determinadas condições, né, se ele podia entrar na linha principal ou no pátio, né, na linha secundária. Então, todas essas formas de tentativa de controlar, melhorar a operação ferroviária foram evoluindo ao longo do tempo, né? E essa evolução, o que trouxe? Né? A evolução trouxeram intertravamentos mais complexos, mais seguros. O que são intertravamentos? Né? Na prática, é a amarração entre lógicas diferentes, de diferentes pontos do sistema, de forma que seja garantido uma determinada saída, um determinado resultado, tá certo? Então, os intertravamentos, de forma genérica, né, não existem só na ferrovia, mas é um nome muito comum na sinalização ferroviária. Ele está associado exatamente a evitar situações indesejáveis, né? Isso é suportado também por semáforos, né, que foi uma nova forma de se comunicar com o maquinista, tá certo? Então, muito semelhante ao que a gente vê no trânsito, né, de a gente dirigindo, andando em carro. Um sinal vermelho significa, obviamente, que eu não posso avançar, né? Um sinal verde significa que eu posso avançar, né? Mas existem uma série de outros sinalizações através de semáforos, né? O que significa um amarelo, um vermelho piscante, né? Tudo isso são formas de comunicar com o maquinista o que ele pode ou deve esperar no trecho que vem à frente, né? Outra mudança tecnológica importante, né? Sistemas elétricos baseados em relés, né? A gente já falou um pouco de intertravamentos, né? Quando a gente pega essas lógicas e associa circuitos elétricos associados aos relés, eles nos permitem criar determinados tipos de controle, né? Determinadas lógicas que ajudam ou protegem, né? Ajudam a proteger a circulação ferroviária, para garantir melhores níveis de segurança, né, para conseguir ter uma operação elétrica das máquinas de chave, por exemplo, né, os sinais são elétricos e por aí vai, né. E os próprios relés permitiram a introdução de uma tecnologia que são os circuitos de via, né. Os circuitos de via, basicamente, né, para quem não conhece, imaginar aí que um trilho pode ser um polo positivo, o outro trilho pode ser um polo negativo, e quando o trem está passando por aquele trecho, né, a própria roda metálica do trem faz um curto-circuito entre os dois trilhos. Com isso, é possível saber que o trem está ali, naquele trecho, né? Então, o circuito de via, ele ajuda muito a identificar onde os trens estão. Consequentemente, eu vou evitar, com isso, que outros trens venham a ocupar mesma posição, mesma área que esse trem já está ocupando, né? Então, estamos falando aí de evitar uma colisão, né? De falar que o sinal vai ficar vermelho, impedindo que o maquinista avance, né? E aí, em cima disso também, né, foram desenvolvidas tecnologias embarcadas, como o Cap Signal, né, ou sinalização embarcada na cabine, né, do maquinista, que foram evoluções dos métodos de controle, dos métodos de segurança, tá ok? Mostrando um pouco aí para vocês como que funciona tradicionalmente o que a gente chama de seção de bloqueio, né? Eu falei um pouco do circuito de via, né? Então você imagina que a gente consegue pegar a ferrovia, vocês podem observar aí, e criar divisões nessa ferrovia de forma que eu consiga identificar trechos, né?
onde os trens estão a cada momento, né? Então, as sessões de bloqueio nos permitem organizar, né, toda a movimentação ferroviária. Eu comentei que a gente está falando de métodos de controle, né, dos trens. Então, vocês podem observar que tem um trem mais à frente, mais à direita aí do desenho, e esse trem está num trecho, logo atrás dele o sinal está vermelhinho. Ou seja, para o maquinista que vem atrás, mesmo que ele não visualmente enxergue o trem, porque muitas vezes as sessões de bloqueio são longas, pode ter quilômetros, né, 2 quilômetros, 10 quilômetros, 20 quilômetros, né, não é possível enxergar onde que está o trem à frente, né? Às vezes tem uma curva numa montanha, não tem visibilidade, né? Vamos lembrar que o trem, principalmente se for um trem de carga, né, ele gasta muito mais tempo para parar, né? A distância de parada é longa. Então, vocês podem observar que o bloco, né, a seção de bloqueio anterior, está com um sinalzinho amarelo. O que isso significa? Pode avançar, mas vá com cuidado, porque o sinal seguinte já é para parar, é um sinal vermelho. Então, significa alerta, tá certo? E a seção de bloqueio de trás está com um sinalzinho verde, significa pode circular à vontade, tá certo? Então, esses conceitos básicos de sinalização, né, como que as coisas começam a se amarrar, tá certo? E onde que entra o PTC, tá ok? Bom, PTC é o Positive Train Control, né? Ele foi adotado a partir de 2008. O que aconteceu em 2008, né? Após alguns acidentes graves, e alguns deles envolvendo trens de passageiro, fizeram com que a FRA, que é a entidade americana que regula a movimentação ferroviária, né, ela aprovou no Congresso americano uma lei para melhorar a segurança ferroviária, tá certo? Então, o PTC é um padrão tecnológico que foi introduzido com essa lei, né, fazendo com que as ferrovias americanas adotassem algum recurso que aumentasse a segurança da operação ferroviária, né? Lá nos Estados Unidos é muito comum trens de carga e trens de passageiro dividirem as mesmas vias, tá ok? Aqui no Brasil não é tão comum isso ainda, né? As ferrovias de mais longa distância que estão disponíveis são mais direcionadas à carga. A gente tem alguns casos, né, de operação de trens de passageiro, como é possível observar na própria Vale, né? A própria Vale tem um serviço de passageiro que convive com os trens de carga. Então, qual que é a preocupação disso, né? Uma vez que a gente tem um trem de passageiro, ele tem que estar seguro, mas também tem um trem de carga que vai passar no mesmo trecho. Então, esses trens também têm que garantir que entre si não vão provocar nenhuma situação insegura, tá certo? Então, o PTC, ele vem exatamente buscando essa prevenção de acidentes. E são 4 principais pontos que o PTC busca tratar, né? O primeiro deles é a colisão entre trens, né? Então, um dos objetivos principais do sistema é evitar, prevenir a colisão entre 2 trens ou mais. Da mesma forma, ele busca prevenir os descarrilamentos causados por excesso de velocidade. Houve um acidente há cerca de 2 anos, nos Estados Unidos também, um trem da Amtrak, que entrou numa zona urbana e em uma curva onde a velocidade máxima permitida deveria ser de 30 milhas por hora, ele passou a cerca de 80 milhas por hora, tá certo? Era um trecho ainda, um trem que não tinha o PTC, não estava equipado com o PTC, né? Da mesma forma a via ainda não estava preparada, e esse trem descarrilou em uma curva
e essa curva ficava em cima de uma ponte, né? Então, consequentemente, foi um acidente grave, tá certo? Então, o excesso de velocidade é um item importante de segurança, né? Algo que a gente quer evitar. Cada via, cada tipo de trem comporta um tipo de velocidade, né? Então, o PTC também busca prevenir isso. Da mesma forma, existem equipes de manutenção cuidando das vias o tempo inteiro, tá certo? Então, em um trecho em que se sabidamente existe atividade de manutenção, é importante evitar que o trem passe em velocidade normal ou que ele passe de forma alguma, né? Então, é, as regras, elas são forçadas a serem cumpridas no caso de um trecho equipado com o PTC. Um outro ponto importante também, né, o quarto item que o PTC busca prevenir, é a movimentação de um trem através de uma máquina de chave que não esteja na posição correta para esse trem passar, tá certo? Então, isso é um outro item que pode causar tanto colisão quanto descarrilamento, tá certo? Então, para a passagem segura do trem, a máquina de chave tem que estar travada, alinhada na posição correta que aquele trem pretende passar, tá certo? De forma geral, né, eu falei as quatro regras e como que isso é na prática implantado lá nos Estados Unidos, né? A gente está falando de equipamentos embarcados nos trens, são computadores embarcados, associados ao próprio sistema de sinalização, algum tipo de sinalização que cuida das máquinas-chave. E esses equipamentos embarcados e o equipamento que está na via, o equipamento de wayside, né, que o pessoal costuma dizer, eles se conversam através de uma rede de telecom, de forma que o trem consegue receber informações da via, o que está à frente, se a máquina de chave está adequada para a passagem daquele trem, se existe ou não um outro trem no trecho à frente, né? Então, o sistema com a telecomunicação, ele consegue de forma preventiva assegurar a passagem do trem. O que eu quero dizer com preventiva, né? E daí que vem o P do PTC, né? O positivo. O sistema só permite a passagem do trem se tudo tiver ok, tá certo? Então, esse é um ponto importante de lógica falha segura, que é o seguinte: se algum sistema falhar, o PTC não vai receber a informação de que aquele componente está funcionando corretamente, consequentemente ele nem deixa o trem passar, né? O equipamento embarcado vai efetivamente frear o trem, né? Então é um sistema automático de frenagem do trem para casos de falha. Então, ao invés de depender de um sistema avisar que houve uma falha, o sistema PTC, ele está sempre perguntando se está tudo bem antes de permitir a passagem do trem. Percebem a diferença, né? Isso é um comportamento falha segura, né? Se alguma coisa falhar, né, a gente tem que ir para um estado mais seguro, tá certo? A sinalização tipicamente funciona da mesma forma, né? Se há uma falha no equipamento eletrônico, a gente não quer que o sinal fique verde. A gente quer que o sinal fique vermelho ou então que o sinal apague, né? Que é uma forma mais segura, uma forma mais degradada, né, daquele componente. Bom, quero falar agora o que acontece com o PTC para o futuro, né? Como que é a evolução do PTC de agora em diante, tá certo? Vocês já viram aí essa figura, né? São blocos com separações físicas, né? Efetivamente na via existem equipamentos que definem essa subdivisão, né? A gente tem talas, né? São juntas isoladas, ou seja, a gente cria uma separação elétrica, física entre os trilhos para garantir que existe essa divisão. Mas vocês já estão vendo ali em cima, né? PTC 2.0 é a próxima geração do PTC. E ele funciona com base em blocos virtuais.
Então vocês percebem que houve uma grande evolução da figura anterior para essa. Quais são? Uma redução importante de equipamentos que precisam ficar na via, tá certo? Além disso, o número de trens aumenta, porque eu consigo aproximar de forma mais segura os trens, tá certo? Os trens não precisam respeitar necessariamente uma divisão física que existe na via, mas sim uma divisão virtual. Então, são os blocos virtuais ou as seções de bloqueio virtuais, tá certo? Isso traz muita flexibilidade para o sistema. Além disso, uma vez que a gente tem menos equipamentos na via, reduz o custo para implantar, reduz o custo para manter, tá certo? E a gente consegue ganhar muito em eficiência. Então, a nova geração do PTC, o PTC 2.0, né, ele está chegando, mas está chegando com uma plataforma tecnológica que hoje é capaz de suportá-lo de forma eficiente, de forma segura, né? Quais são esses itens importantes, né, que permitem esse tipo de evolução? O primeiro, navegação com precisão, tá certo? Imagino que todos vocês já conheçam o GPS, né? Então a gente tem no celular, a gente tem no carro, né? O GPS é um sistema americano de posicionamento baseado em satélites, né? Mas além do sistema americano, existem vários outros. Existe um sistema europeu, que se chama Galileu, existe um sistema russo, GLONASS, existe um sistema chinês, existem várias outras constelações de satélites que combinadas podem nos dar muito mais precisão, tá certo? Então, o termo GNSS, ele é um termo genérico, né? O GPS é a constelação americana, né? Lembre-se. O que eu quero dizer com isso? Num sistema GPS tradicional, é difícil, por exemplo, eu dizer se o trem, imagina uma ferrovia com duas linhas paralelas, elas ficam relativamente próximas, né? Os trens passam um ao lado do outro. Com o sistema GPS tradicional, é difícil determinar se o trem está na linha 1 ou na linha 2, né? Isso é um exemplo. Por que isso é importante, né? Se esse trem está na linha 2, não na linha 1, né, a minha lógica de sinalização é diferente, né? Se tem um trem se aproximando, é importante que eu saiba se ele está na linha, o outro está na linha 1 ou 2, tá certo? Então, quando a gente vai para a navegação de precisão, é possível dizer com centímetros onde que esse trem está. Consequentemente, eu sei exatamente onde que está a locomotiva, eu sei onde que está o último vagão, né? Com isso eu consigo assegurar onde que esse trem está com precisão. E para que isso é importante, que a gente já viu lá atrás, para garantir que não vai haver colisão. Se um trem que vem atrás sabe exatamente onde que esse da frente está, né, a gente vai evitar um acidente, vai evitar uma colisão. Além disso, né, a gente tem a indústria 4.0, toda a evolução tecnológica, né, estamos falando de dados disponíveis que hoje podem ser consumidos, né, através dos sistemas de Big Data, através de recursos de Analytics, né, onde é possível a gente identificar padrões, onde é possível a gente extrair informação útil, tá certo? Além disso, né, tem um componente bastante importante, que é a comunicação. Estamos entrando, né, na era da comunicação 5G de celular. Além disso, sistemas de satélite mais modernos, que podem proporcionar uma cobertura bastante interessante, tá certo? A gente está vendo aí o Elon Musk, né, começando a lançar uma rede de satélites de comunicação que promete uma latência muito reduzida, né, um desempenho muito bom, né? E além disso, obviamente, a gente já entrou efetivamente na era da inteligência artificial. Né,
uma boa parte dessas tecnologias combinadas, né, e a própria inteligência artificial, um sistema treinado a seguir corretamente as regras, eles ajudam a reduzir o fator erro humano, tá certo? Então, esse é um ponto bastante importante, né? A gente quer que os sistemas funcionem bem e que o fator erro humano seja reduzido ao máximo para a gente garantir uma operação ferroviária bastante segura e bastante robusta, tá ok? Bom, esse é só uma rápida introdução ao tema, né? É bastante profundo, é bastante interessante. Espero ter conseguido passar para vocês um pouco dessa visão, dessa perspectiva, né? Caso tenham algum tipo de dúvida, estaremos disponíveis e encorajo a todos que acompanhem a evolução dos sistemas ferroviários, né? A ferrovia hoje é muito mais moderna, é muito mais robusta do que era alguns anos atrás, né? A ferrovia efetivamente puxa a inovação, né? A ferrovia está trazendo muita coisa nova para a indústria. Então é um momento muito bacana de estar vivendo nessa indústria, tá ok? Muito obrigado e um abraço.